Brasil e Paraguai celebram os 50 anos da hidrelétrica de Itaipu, uma parceria bem-sucedida. Todos os países do mundo onde tem água tem guerra, a disputa pela água. E foi numa disputa pela água que surgiu um grande acordo que deu origem a Itaipu. Plano Real faz 30 anos. Relembre os momentos turbulentos que levaram à mudança da moeda, o que afastou uma inflação de 5.000% ao ano. Mato Grosso promove um espetáculo de circo especial para crianças atípicas. Para descer e para subir vai ter uma rampa que vai levar as pessoas com deficiência, e se for cego, vai descer alguns botões de ferro para indicar onde elas estão indo. Para quem é surdo, vai ter em Libras também. Oi, pessoal! É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que regem a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? O Brasil celebra os 50 anos da hidrelétrica de Itaipu, um monumento da engenharia nacional e um exemplo para o mundo de uma parceria bem-sucedida entre dois países. No dia 17 de maio de 1974, os governos do Brasil e do Paraguai assinaram o documento que criava a Binacional Itaipu. As obras da barragem terminaram em outubro de 1982. A geração de energia começou 10 anos depois da instalação da usina, em 5 de maio de 1984. Itaipu significa a pedra que canta. E, de fato, a Itaipu tem feito a diferença a favor do desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Desenvolvimento econômico e social. Então, portanto, devemos comemorar junto com toda a população do Paraná, do Brasil e do Paraguai, esses 50 anos dessa importante empresa que faz bem ao Paraguai e faz bem ao Brasil. Itaipu é um grande orgulho da engenharia nacional. Mais do que produzir energia, a Itaipu mostrou que o Brasil é um país que conseguiu, com a sua área de engenharia, produzir a maior usina hidrelétrica do mundo. E é uma usina que se renova a cada dia, né? Com gestão moderna, buscando a sustentabilidade, construindo boas parcerias em toda a região oeste e agora com essa mudança de governo, expandindo as possibilidades de investimentos justamente em sustentabilidade, tanto econômica, ambiental como social, expandindo para investimento nos municípios nas mais diversas áreas. Entre os convidados, o diretor-geral brasileiro, Enio Verri, e o diretor-geral paraguaio, Justo Zacarias Irum. Os dois destacaram a magnitude do projeto de engenharia da Itaipu e a importância da parceria entre os dois países. São dois fatos que eu considero inéditos na história. O primeiro, a obra de engenharia civil. É importante destacar, você imaginou a população, como que se faz uma obra desse tamanho sem software, sem calculadora científica? Como que durou 50 anos até hoje? Na verdade, foi uma grande revolução científica e de engenharia construir uma obra que dura 50 anos sem nenhum problema de manutenção. Isso é revolucionário. Outra revolução, a prova que a integração entre os países é possível. Todas as partes do mundo onde tem água tem guerra, a disputa pela água. E foi numa disputa pela água que surgiu um grande acordo que deu origem a Itaipu. E é possível conviver. Um país tão grande quanto o Brasil, com características econômicas e sociais distintas, conviver com um país menor. Imagine, o Brasil tem 204 milhões de habitantes. Só o estado do Paraná tem 10 milhões de habitantes. O Paraguai tem 6,4 milhões de habitantes. Então a diferença de tamanho é muito grande, de raridade econômica e social é enorme a diferença, e mesmo assim, são 50 anos vivendo bem, compartilhando experiências, claro, momentos de ruído, até porque somos sócios, mas é possível sim se construir uma empresa bem-sucedida, contribuir para o desenvolvimento de dois países tão distintos, olhando para o futuro. Avaliar 50 anos de Itaipu é muito difícil, porque o impacto que a Itaipu tem,
que teve nesses 50 anos para o Brasil, para o Paraguai, é incomensurável. Primeiro, a energia que gerou desenvolvimento tanto no Brasil como no Paraguai, chegou a ser 90 e poucos % da energia utilizada no Paraguai, chegou a ser 20%, em torno de 20% da energia gerada no Brasil, e essa energia gerou desenvolvimento. Mas em algum momento também Itaipu definiu ter responsabilidade social e ambiental e contribuiu muito e bastante, tanto para o Brasil como para o Paraguai. Mas eu defendo uma coisa, eu defendo que o mais importante que talvez Itaipu tenha conseguido é poder ter feito tudo isso com dois países irmãos que se abraçaram, que são muito diferentes. O Brasil é muito grande, o Paraguai é muito pequeno. O Brasil é uma potência mundial, o Paraguai quer chegar alguma vez ao desenvolvimento. Enfim, dois países muito diferentes que trabalharam juntos em harmonia, em paz, com solidariedade e com compreensão, podendo fazer uma gestão de 50 anos e tomara que seja hoje marcado o início de uma gestão de mais 50 anos nesses mesmos termos. O fotojornalista Orlando Kissner, da Diretoria de Comunicação da Assembleia, recebeu uma homenagem da Itaipu, um reconhecimento ao profissional que registrou o acionamento das turbinas da hidrelétrica em 1984. A comemoração dos 50 anos da Itaipu neste ano coincide com um marco histórico para a empresa, a produção de 3 bilhões de megawatts-hora acumulados desde o início da operação há 40 anos. O volume elevado de energia possibilitaria abastecer o planeta inteiro por mais de 43 dias. Nenhuma outra usina no mundo gerou tanta energia. Outro grande fato da história brasileira também merece comemoração. O Plano Real está completando 30 anos. A nova moeda nos livrou de uma inflação altíssima. Para quem não se lembra, só nos 12 meses que antecederam a mudança, a inflação chegou a quase 5.000%. Veja na reportagem especial da TV Câmara. Real, R$1.000, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro outra vez, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e finalmente de volta ao real. Se incluirmos os cortes nos zeros e dos centavos, o Brasil teve 12 unidades monetárias diferentes em toda a sua história. Só nos últimos 50 anos tivemos 5 moedas. O cruzeiro, relançado em 1970, durou 16 anos. Em 1986, foi lançado o cruzado como símbolo do combate à inflação. Durou menos de 3 anos. Em seu lugar, foi lançado o cruzado novo. Também desmoralizado pelo dragão da inflação, circulou apenas 1 ano. Em 1990, o novo governo confiscou o dinheiro dos brasileiros e trouxe de volta o cruzeiro. A aventura durou 3 anos e meio. O Cruzeiro Real foi criado na transição da URV e ficou menos de 1 ano. Depois de tantos fracassos, finalmente uma moeda que veio para ficar. O real completou 30 anos de existência e nada indica que vamos precisar substituí-lo tão cedo. A estabilidade da moeda é uma conquista ainda muito valorizada pela população porque custou muito caro para gerações de brasileiros. O real foi criado em 1994, mas essa história começa no início dos anos 80. Do meu ponto de vista, a história começou com o paper que escrevi junto com a Andrea Lara Rezende, que foi chamado Paper Larida, que foi a primeira proposta da moeda virtual, né? Que depois virou a ser o RV. O Brasil enfrentava naquela época uma inflação de 200% por ano, que para os jovens de hoje é um número absurdo, mas o Brasil veio numa escalada. Quase 10 anos depois da redemocratização, o Brasil tinha passado por uma sucessão de planos econômicos fracassados e estava no final do governo Itamar, que assumira depois de um traumático processo de impeachment.
A inflação superava a casa dos 2.000% e o salário mínimo no Brasil era mais de 4,5 milhões de cruzeiros reais. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. O real foi criado num contexto muito especial da nossa história. A população cansada de aventuras, o Congresso paralisado com o escândalo dos anões do orçamento e um acúmulo de experiências que permitiu construir o caminho que iria finalmente nos livrar do círculo vicioso que atrasava o nosso crescimento. Primeiro, o país cansou dos vários congelamentos de preços. Então, o anúncio que nós não iríamos fazer congelamento de preço era crível. Segundo, havia um ministro da Fazenda, que no caso era o Fernando Henrique, que se deu ao trabalho de acompanhar todas as reuniões da equipe de economistas, do qual eu fazia parte. O tornou capacitado para defender politicamente o plano, para explicar o plano, sem depender de ter um assessor do lado, e para negociar politicamente o que podia ser negociado. Ele tinha noção do que dava para negociar e o que não dava para negociar. E tinha o respaldo do presidente da República, que era o Itamar Franco. Tem uma condição muito particular. O conhecimento técnico foi importante, mas a habilidade e a liderança política por trás do plano foram fundamentais. Havia setores do meu próprio partido no Congresso que achavam que não havia condições políticas para fazer um plano. E que não era necessário, que bastava diminuir um pouco a inflação, porque haveria eleição depois, e deixar isso para um governo mais estável, com maior expectativa de tempo de poder. Mas não era possível, né? Você não tinha como, a desordem era muito grande, você não tinha informação de nada. No Ministério da Fazenda, Fernando Henrique reúne uma equipe de técnicos para enfrentar o monstro que desorganizava a economia, a inflação. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é uma coisa, não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. Os números antes e depois do real são emblemáticos das mudanças operadas pela estabilização monetária. Nos 15 anos anteriores à nova moeda, o Brasil teve 13 ministros da Fazenda e acumulou uma inflação que ultrapassou a impressionante marca dos 13 trilhões por cento. Nos primeiros 15 anos do Plano Real, tivemos apenas 3 ministros da Fazenda e uma inflação acumulada de menos de 200%. Nos 15 anos anteriores ao real, a inflação esteve fora do controle. Vários planos econômicos foram adotados no período e depois de cada fracasso, a inflação voltava ainda mais feroz. Com o Plano Real, finalmente a inflação foi domada. E mesmo turbulências econômicas ou políticas não foram suficientes para ameaçar a estabilidade da moeda. 30 anos depois, a inflação continua domada. Houve resistências, especialmente dos representantes dos trabalhadores. A reação do nosso partido e da nossa central e do nosso movimento sindical contra o Plano Real foi porque ele consolidou o arrocho salarial. A diferença salarial continuava grande, quem ganhava pouco continuou ganhando pouco, porque não bastava controlar o preço e manter o salário lá embaixo. Mas mesmo esses também reconheceram a importância da estabilidade. O controle de preço, que resultou no controle da inflação, foi uma coisa boa. A maior dificuldade, no entanto, era a desconfiança pelos erros passados. Na economia a gente aprende. Resultado, os empresários saindo de um congelamento já subiam rapidamente seus preços para ter gordura quando houvesse o congelamento seguinte. No caso do Plano Real, a primeira coisa a dizer foi avisar a população que não ia ter congelamento nenhum e que tudo ia ser pré-anunciado e que o primeiro passo do programa era o ajuste fiscal. No trabalho escrito 11 anos antes, André Lara Rezende e Pércio Arida previam 2 anos para a implantação da nova moeda. Na prática, o processo levou apenas 3 meses. Em 3 meses, todos os contratos foram voluntariamente convertidos na nova moeda. Quer dizer, houve uma confiança da sociedade, houve quase que um pacto social implícito. Possivelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para
as coisas que hoje se fala sobre orçamento, finanças públicas, você vai dizer, puxa, como é que durante tanto tempo a sociedade se auto-enganou e nós deixamos de adotar o que todo mundo adota e já aprendeu e está mais do que amadurecido no resto do mundo para, sei lá por quê. A implantação do real exigiu a superação de vários desafios. Warren Buffett tem aquela frase famosa, né? Você só sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa, né? Então existiam bancos eficientes e bancos ineficientes, mas os ineficientes se sustentavam por causa dessa receita. Eles eram sócios da inflação, por assim. Todos os bancos eram sócios da inflação. A estabilização monetária foi apenas um passo no caminho da consolidação de uma economia sólida. Ainda há muitos desafios pela frente. Então, o sistema democrático e o peso que a população dá à estabilidade de preços são os grandes fiadores do atual sistema. O que pode complicar? Temos um desafio fiscal enorme, mas eu acho que hoje o problema não é tanto manter a inflação baixa. Entende? Nosso problema hoje se deslocou para outra área, é baixo crescimento e empregos. Como a gente viu, o Brasil se destacou na geração de energia para 2 países. Conseguiu a estabilização da moeda e, do ponto de vista dos direitos humanos, vem também conseguindo resultados positivos na inclusão de pessoas com deficiência. Olha só esse exemplo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ela fez uma parceria com o circo e promoveu um espetáculo especial para crianças carentes e atípicas. Nem mesmo o frio, que foge da normalidade cuiabana, impediu que a fila se formasse em frente ao circo. A expectativa estava de mãos dadas com a ansiedade, para que o espetáculo começasse logo. Aos poucos, a plateia chegando em caravanas. Pessoas com deficiência física, auditiva ou com autismo. Augusto esperava acompanhado da mãe o início da sessão especial. Não quis falar com a gente, mas a dona Amanda Cardoso contou por que a iniciativa da Assembleia é importante. É muito importante esses espaços abrirem, né, essas sessões adaptadas, porque às vezes, da forma como é feita, às vezes a gente não consegue trazer, né, são muitos barulhos, muitas pessoas, mas quando é assim adaptada, que a gente vai estar com outras pessoas, né, que a gente sabe que são a condição semelhante do nosso filho, a gente sente, né, mais à vontade para vir, de participar, né. Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana, estou muito feliz. Vai começar. Hora de pegar os lugares, um de cada vez. Mas antes, uma deliciosa recepção fornecida pelos parceiros da Assembleia. Pipoca e refrigerante para aquecer o coração de pais, mães e famílias inteiras que vieram se divertir. Por conta das necessidades da plateia, a apresentação foi totalmente adaptada. Menos barulho, luzes mais fracas, pouca conversa com o público. Afinal, inclusão é mais do que somente o acesso aos eventos culturais. A gente faz um espetáculo diferenciado hoje, com um som mais baixinho, né, Lilipu? Os palhaços não têm contato com as crianças, porque algumas têm um pouco de medo, mas isso não impede da gente brincar com eles, não é verdade? Não vai ter barulho, a luz vai ser bem clarinha, mas o que não vai faltar é diversão, eu garanto. A plateia atenta interagiu com os artistas o tempo todo, mas nem todo mundo conseguiu ficar dentro da tenda. O José preferiu o carrossel. O barulho, você achou que ficou melhor assim com a música mais baixa? Ficou muito bom. Olha, é uma iniciativa assim fantástica. Eu penso que essa interação é muito importante, trazer as crianças para o dia a dia, para o cotidiano, para vivenciarem e participarem com a família, com os amigos, até a forma de você conseguir captar melhor qual a dificuldade que eles têm, porque muitas vezes no dia a dia a criança não expressa tanto as emoções e os sentimentos. O presidente do parlamento, deputado Eduardo Botelho, esteve no evento e destacou o papel social da Assembleia. São crianças também carentes, para vir aqui, para ter essa inclusão, para ver a alegria do circo,
E a Assembleia fez esse papel de unir as pessoas, vir procurar o circo para que eles fossem parceiros nessa ação, procuramos a ProSoja, que foi pronta em atender, com fornecimento de pipoca, de refrigerante, a Polícia Militar para vir aqui, para dar toda a segurança para a entrada e a saída das crianças, as empresas de ônibus que doaram os ônibus para fazer esse transporte. Então a Assembleia fez esse papel de unir todos em prol de uma ação que venha alegrar as crianças e que venha unir muito as crianças e o futuro de Mato Grosso. A gente sabe que nem todas as crianças podem ter o mesmo acesso de um espetáculo normal. E a gente, com a Assembleia, tem esse prazer de realizar um espetáculo exclusivo, que é com a luz reduzida, a luz mais clara, um som mais ambiente, um espetáculo mais light. Então, é um prazer para nós, juntamente com o pessoal da Assembleia, que convidou o Circo Máximo, e o Circo Máximo abraçou essa causa e vão fazer um super show para todas essas crianças. É maravilhoso você entrar ali, você vê várias pessoas, várias crianças, vários níveis de suporte, tá participando, é maravilhoso, porque a gente não encontra isso assim em todos os locais que a gente vai. E ver isso que aconteceu hoje, para mim, que sou mãe de 3 crianças atípicas, é gratificante. Quem concorda com ela é o José, que dá sugestões para adaptar espaços públicos culturais. Para descer e para subir vai ter uma rampa que vai levar as pessoas com deficiência, e se for cego vai ter alguns botões de ferro para indicar onde elas estão indo. Para quem é surdo vai ter em Libras também. Muito boas as dicas do José. Valeu, hein, José? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau! Como eu sou paraense, quando sempre venho a Brasília, e aqui é a Casa do Povo, né, a gente sempre tem que estar atento quais são as diretrizes que os políticos estão dando para com a sociedade. Então é sempre importante fazer essa visita para que a gente possa estar acompanhando, debatendo e criando opiniões para que a gente possa cobrar dos políticos. Representa a gente, né? A gente escolhe quem está aqui, né? Então é importante que a gente esteja aqui para conhecer a casa, né? Conhecer a história, entender um pouco, né, da forma como é que o poder se organiza, porque a gente vota e depois para, né? As pessoas não se interessam. Então é interessante a gente conhecer a nossa história também. Nós estamos fazendo uma visita aqui ao Senado exatamente porque nós somos integrantes da Universidade Federal de Campina Grande, do CCJS de Souza, na Paraíba, no interior da Paraíba, no Alto Sertão da Paraíba. Nós estamos criando um curso, implantando um curso de psicologia. Nós já temos o curso de Direito, de Administração, de Serviço Social. Nós temos um curso também de contábeis e agora queremos complementar com psicologia. Estamos aqui tentando fazer com que um curso de psicologia alimente a mente e faça com que nós possamos transformar o interior do sertão também numa região que tem assistência à saúde mental, ao cuidado mental, né? Porque nós estamos numa época muito difícil, onde a sociedade está muito doente e a gente precisa cuidar dessa saúde. Na Universidade Federal da Paraíba, da região, nós não vamos encontrar nenhum curso de psicologia servido pela escola pública, todas as escolas particulares. Eu acho que o Estado deve estar presente, deve estar acompanhando e deve contribuir nesse instante com a saúde mental também do interior da Paraíba. Estou muito entusiasmada em estar aqui pela primeira vez aqui dentro, de estar conhecendo e de ter a oportunidade de estar aqui. Então, eu sempre via através de online, TV, então eu estou muito entusiasmada, muito bacana. Eu espero, como brasileira, né, a gente sempre tem uma expectativa de estar na capital do Brasil, de ver coisas que nos traz oportunidade. Eu espero oportunidade de conhecer pessoas que possam crescer e inovar junto comigo.